Você fala que não me entrega, que não me vende, que não me deixa, que não me larga. Mas você deixa tudo. Para entrar no teu filme, gostaria de começar pela abertura, pelo uso das fotografias de Alceu Lacerda. Você, em vários dos seus longas anteriores, o Som ao Redor e Aquários já usava esse procedimento de começar com arquivos fotográficos, mas dessa vez ser diferente, porque você separa, se concentra na imagem e faz essa intervenção com a sua voz. A gente passa do espaço fotográfico a um espaço digítico, que tanto o teu lugar de vida, que foi o teu lugar de vida enquanto realmente as três dimensões do filme. Então, eu queria saber um pouco o que significam os arquivos para você, em que medida você tinha consciência de trabalhar com arquivos, ou se para você eram imagens. Isso. E é curioso porque no cinema você pode filmar em locações completamente fora de ordem. Você pode fazer a casa de Maria aqui e o banheiro dela ser no Rio de Janeiro e a rua ser em São Paulo. Mas eu acho muito interessante, quase como um quebra-cabeças, um puzzle, conseguir respeitar a partir dos arquivos a realidade da cidade a partir dos arquivos. E essa ideia ela está expressa nessa sequência de abertura que eu falei agora do Veneza Brasileira e da foto do Alceu Lacerda. E depois da segunda foto de Alceu Lacerda, que a praça é assim e depois assim. E lá no centro da cidade, ali é um quebra-cabeças muito complexo, porque todos os filmes de televisão, a Cláudio Assis, a Recife de Dentro para Fora, ao Carnaval de 1923, todos eles obedecem uma ordem geográfica correta. Então você vê os ângulos, eles são todos... Você pode pular de 1923 para 1993 ou 2023, mas os pulos são de tempo, mas não de espaço. Então, os arquivos, eles me ajudam a não só a entender a cidade no passado, mas eles também fortalecem a minha relação com a cidade. Eu vivo no meu tempo, mas as imagens são de muitos outros tempos. E é aí que você percebe como você é pequeno e como a cidade, dependendo do seu ponto de vista, é grande ou pequena. Então, isso é algo que eu venho desenvolvendo já na verdade, desde a eletrodoméstica, que termina com fotos da minha vizinhança, mas ali é no generique do final, né? O Som ao Redor, de fato, abre o filme com aquelas imagens. E Bacurau, nós pensamos em algum momento em abrir o filme um pouco como uma série de imagens do sertão ao longo de 100 anos, mas finalmente nós optamos por abrir da maneira que abre, eu gosto muito, que é o espaço e o planeta Terra. Então essa ideia ela está sempre sendo retrabalhada e eu acho que no Agente Secreto eu imagino que eu vou abrir com foto. Alguns que a gente nem usa mais e queria saber como foi para você justamente na composição dessa cartografia cinematográfica do Recife, de ter que jogar, que brincar com tantos formatos diferentes, não num aspecto técnico, mas realmente estético, o que se revelava para você através desses diferentes formatos, apesar da diversidade, se você, não sei. Eu adoro isso. Eu acho que cada formato fala várias coisas, né? Fala sobre tecnologia, indústria, mercado, tempo e imagem do cinema, né? É curioso porque o 35mm é o formato que é mais próximo do atemporal. A inauguração do Cinema Veneza, que foi filmada em 1970, em dezembro, se não fosse pelas roupas e pela maquiagem, poderia ter sido filmada semana passada, pela perfeição das imagens. Mas o VHS, ele te informa, se você conhece um pouco da cultura do mercado e da imagem eletrônica, ele te informa imediatamente que aquela imagem foi feita ou nos anos 80 ou nos anos 90. Então ele agrega um peso muito forte de timestamp, né? de tempo, né? E eu gosto muito das alterações de formato no filme, né? Porque eles falam muito sobre a história da imagem do século XX
e também no século XXI, que é quando eu fiz o filme. É um filme do século XXI. E eu gosto das alterações, dos cortes abruptos de imagem, de aspect ratio, né, de encadragem, porque elas falam muito sobre mim e falam muito sobre o cinema, né? A nossa relação com as imagens de cinema. O VHS não era considerado cinema, isso é muito interessante. E eu sofri muito isso quando era um jovem realizador. Eu chegava com meu vídeo e... Ah, é vídeo? Ah, você falou que era filme? Eu achei que era filme, mas é um vídeo. Mas hoje o VHS, ele quando entra nessa montagem, ele é cinema. Eu sempre soube que ele era cinema. Claro, a gente faz a relação com a tua necessidade de juntar essas imagens através da tua própria voz. Queria saber, então, o que foi a tua própria metodologia de escrita oral do filme. Eu acho que, na verdade, o filme que me fez pensar muito sobre o trabalho da minha mãe foi O Crítico, que é um documentário que eu fiz em 2000 Bom, eu fiz durante muitos anos, mas foi lançado em 2008. Ali eu passei 8 ou 9 anos viajando por muitos festivais como crítico. E eu entrevistei muitos realizadores e críticos. Eu entrevistava de maneira compulsiva. Eu tinha uma câmera pequena, mini DV, e numa conversa sobre cinema eu colocava a câmera e fazia algumas perguntas. Então ali foi um verdadeiro exercício de história oral e eu pensei muito no trabalho, porque de fato o crítico tem imagem e você vê os realizadores e realizadoras, eu acho que é uma coisa muito boa, porque muitos deles já não estão mais aqui, então o filme parece agregar o valor do tempo com o passar do tempo, que eu acho que é natural nos documentários e no cinema como um todo. Mas eu nunca tive muita pretensão estética com o crítico, porque eu queria que fosse um filme que fosse de fato um documento sobre pessoas que amam, trabalham, se relacionam com o cinema de maneiras diferentes. E eu sempre achei que era um filme que talvez pudesse ser exibido no rádio. Nós perderíamos o registro de, por exemplo, Carlos Reichenbach fumando, mas a voz dele e as ideias dele estariam lá. Eduardo Coutinho fumando, Gus Van Sant, nós não veríamos o rosto deles, mas o filme, as ideias elas estariam fortes. E no Retratos Fantasmas, eu nunca quis fazer um filme de entrevista, e no meio do filme eu entendi que as conversas não eram entrevistas, eram conversas que eu tinha com o seu Alexandre. Elas eram muito importantes e elas pareciam entrevistas. E eu não tive nenhum problema com isso. Mas eu queria falar, eu queria oferecer observações, fazer observações e lembrar algumas coisas. E aí eu, mais uma vez, como aconteceu no Crítico, eu lembrei da história oral, porque eu tinha consciência de que o filme ele seria arquivado um dia e daqui a 50, 70 anos, 150 anos, se ele for guardado, ele será um registro pessoal de alguém que decidiu fazer umas observações. Laura, eu queria saber o que mais te importava nessa cartografia cinematográfica do Recife em termos de composição sonora. Essa pergunta é ótima vindo depois da anterior, porque O Crítico, que é um filme que eu gosto muito, mas eu acabei de dizer que eu não tinha nenhuma pretensão estética com ele, a não ser ele de fato ser um belo documento histórico. Mas no Retratos Fantasmas eu tinha a preocupação de ter imagens que fariam muita falta se o filme passasse no rádio, porque são imagens que para mim elas expressam a minha relação com o cinema, seja lá o que significa isso, seja ao filmar a minha sala ou ao filmar uma rua, ao filmar um outro filme, ou ao filmar uma sala de cinema, um lugar coletivo, uma ponte, outra ponte, uma terceira ponte, ou um corredor escuro, o som, o Retratos Fantasmas, acho que ele acontece em alguns níveis, mas o nível sonoro, ele tem uma embalagem muito peculiar, porque ele emula o próprio cinema. Ele tem referências à própria ideia de som no cinema e às vezes ele nega essa ideia de som no cinema.
E a ideia de movimento no carnaval, ela é muito presente também. Mas eu acho que ao fixar a câmera, eu acho que o movimento ele se torna mais destacado ao deixar a câmera fixa. E o peso daquela cena do carnaval, ela me lembra muito quando eu estava filmando e todas as minhas lembranças de carnaval desde que eu era criança. Eu lembro do som do carnaval aqui, assim. E foi isso que eu falei com o mixer, o Ricardo Putz. O som ele tem que estar aqui, assim. Então, a construção sonora do filme, ela é como se fosse o carnaval processado pelo cinema. E as salas de cinema é como se eu tivesse nas sequências da sala de cinema, principalmente do Arte Palácio de São Luís. É como se eu estivesse devolvendo para elas, dentro delas, ouvindo os filmes batendo nas paredes delas. Não é só uma reprodução naturalista de um cinema, na verdade é impressionista. Essa é a melhor maneira que eu não tinha falado sobre isso antes. Mas eu estou devolvendo para os cinemas o que eu aprendi nos cinemas. O que elas me deram como som, eu estou devolvendo para elas no meu filme. E não é fácil fazer isso, porque o som, você precisa trabalhar muito alguns aspectos do som. E já que você está envolvido na escrita, na preparação, não sei onde você está com Agente Secreto, queria saber quais são os fantasmas de Retrato Fantasmas que mais te acompanham nesse processo de preparação da tua nova ficção. Aconteceu uma coisa muito bonita que geralmente acontece, mas nunca tinha acontecido com tanta força. Eu estava fazendo Retratos Fantasmas há muitos anos. Inclusive, nesse momento, ele não se chamava Retratos Fantasmas. Eu nem lembro mais quais eram os títulos que a gente usava na época. E aí eu comecei a escrever Agente Secreto. E eu fui para a França, passei um ano e escrevi, acho que durante uns 10 meses, o Agente Secreto. E escrevendo Agente Secreto, que se passa em 77, e que me levou aos arquivos digitais do Diário de Pernambuco, que eu estava acessando na França, mas na Biblioteca Nacional, no Rio. Às vezes eu passava de 10 da manhã a 1 da tarde olhando os jornais, né, dos anos 70 no Recife. Escrever o Agente Secreto me fez entender melhor o Retratos Fantasmas. E aí eu fazia anotações, não para o Agente Secreto, mas para o Retratos Fantasmas. Só que eu estava escrevendo o Agente Secreto. E aí nós voltamos para o Brasil e eu retomei a montagem com o Matheus no Retratos Fantasmas. Com muitas das anotações que eu fiz durante a escrita do Agente Secreto. Porque o Agente Secreto se passa em 77. Então ele me colocou num mood de eu pensar muito no Recife da minha infância. Um pouco como o filme do Manuel de Oliveira, O Porto da Minha Infância, que é um filme que eu gosto muito. E o Recife da minha infância me fez ir muito fundo na ideia de memória e na ideia da textura da cidade, né? Da textura do tempo da cidade. Quando eu voltei para a montagem do Retratos Fantasmas, eu resolvi vários problemas que eu estava tendo na escrita do Agente Secreto. Então, um filme fez uma troca com outro filme, porque, na verdade, talvez, de uma maneira muito estranha, eles sejam filmes muito parecidos, mas são completamente diferentes. Mas é tudo uma questão de você estar na mesma frequência. E a mesma frequência da cidade, do passado, e da minha relação com a cidade e com o passado. E com a lógica do passado, também tem isso. A lógica do presente não é a lógica do passado. E essa é uma questão que eu tenho conversado muito com amigos, porque no cinema, nas séries que são sobre o passado, é aplicada a lógica do presente. Talvez seja natural isso, mas ela não é respeitosa com o passado. Enfim, é um tema que eu tenho pensado muito e que eu tenho discutido muito, já que eu vou fazer um filme que se passa 47 anos atrás. É uma responsabilidade bem particular, eu acho.